Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Sempre lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos de teologia. São 5 módulos como este que eu tenho em minhas mãos, cada um contém 4 matérias. Portanto, 5 módulos, 20 matérias para o nosso curso básico. As atividades, as provinhas, os exercícios estão dentro dos módulos. Você desenvolve, o desenvolvimento pode ser manuscrito, lápis, caneta, ou pode digitar também. Envia para a gente, o envio pode ser por e-mail, pode ser pelo correio, como preferir. Enviando as atividades, você vai receber também aí na sua casa o nosso diploma e o nosso histórico escolar com validade interdenominacional. Ou seja, você pode ser assembleiano, metodista, batista, da Igreja Universal, católico, espírita, não importa a sua religião. Estudando com ICP, o seu diploma é garantido. Entre em contato com a gente para conhecer mais sobre os nossos produtos. Visite o nosso site, é o www.icp.com.br. E para ganhar um super desconto, é só enviar um e-mail para teologia@icp.com.br ou pelo WhatsApp 21 98622 3266. Envia lá o WhatsApp, envia um e-mail dizendo que você está gostando, que você está sempre vendo as aulas, e você vai receber um super desconto, tanto para a aquisição do curso, como também para a aquisição da nossa Bíblia, Bíblia de estudo, Bíblia apologética, ok? Bem, como nós combinamos, durante os 5 dias da semana, de segunda a sexta, nós vamos estudar a palavra de Deus, sendo cada dia uma matéria. Então, este período nós vamos estudar de segunda-feira Bibliologia, que ensina como a Bíblia chegou até nós, de terça-feira Teologia Sistemática, as doutrinas fundamentais da nossa fé, quarta-feira História dos Hebreus, porque Deus escolheu a nação de Israel, quinta-feira História da Igreja, que é a matéria de hoje, vamos começar hoje, e sexta-feira Apologética, a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé, como escreveu o apóstolo Pedro, tá bom? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Muito bem. História da igreja, a nossa história. A nossa história, ela tem início com a descida do Espírito Santo e vem até os dias atuais. Então o Espírito Santo veio para substituir Jesus, para ficar com a igreja, para que não ficássemos órfãos, e ele está na igreja até hoje. A igreja somos nós, tá bom? Nós vamos aprender o que é igreja física, igreja numa região geográfica, o que é igreja individual, tudo isso nós vamos aprender nesta matéria. Primeira coisa que nós precisamos aprender é o nome de Jesus, né? Então Jesus, esse nome significa Deus é Salvador. O Senhor é Salvador. Este é o significado da palavra. E ungido, ou Cristo, ou Messias. Então Messias seria uma transliteração do hebraico, Cristo do grego, e a tradução seria ungido. Ungido para quê? Para uma missão especial. Então você falar Jesus, o Messias, Jesus, o Cristo, ou Jesus, o ungido. Ungido para uma missão especial. Salvar a humanidade. Olha que coisa tremenda. Tudo isso nós vamos aprender nesta matéria. Bom, toda religião tem um local de origem. Todo estudante, quando nós vemos, por exemplo, Allan Kardec, nós sabemos que começa o espiritismo na França, o islamismo começa em Meca, na Arábia,
e outras religiões. No caso, o cristianismo, ele nasce em Jerusalém, Israel, Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E o povo é o povo judeu. Jesus é judeu, né, da tribo de Judá. Na história dos hebreus nós vamos entender essa definição de tribo de Judá, tribo de Efraim, tribo de Benjamim. Tudo isso nós vamos aprender em História dos Hebreus na matéria de quarta-feira. Bom, o mundo neste período ele está dividido em duas classes. Nós, estudantes de teologia, dividimos desta forma. Ou seja, ou era judeu ou era gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu, né? Quer dizer, vivia no paganismo, servindo a outros deuses. Porque nós aprendemos também na história dos hebreus, nós estamos estudando a chamada de Abraão, que Deus chama Abraão, nós vamos estudar todos os patriarcas e a formação da nação de Israel. E um dos propósitos de Deus, ao formar a nação de Israel, é que por meio desta nação viria o Messias, como de fato veio, Jesus Cristo. Tá? Então, só este povo conhecia o Deus verdadeiro, o Deus vivo, a nação de Israel. Então, os demais povos viviam envolvidos com outros tipos de cultos, adoração de outros deuses, envolvidos no paganismo, na idolatria, tá bom? Então, ou era judeu ou era gentil. Agora, com o nascimento da igreja, então nós temos três povos no mundo. Nós continuamos tendo o povo judeu, os descendentes de Abraão. Nós continuamos com os gentios e aqueles que aceitam Cristo, que aderem ao cristianismo, que entendem, que tem esta revelação, então são os cristãos, a igreja. Então nós temos o povo judeu, o gentil, que é aquele que não é judeu, e a igreja. São esses três povos, tá bom? Muito bem. A mensagem da igreja. Então, nós vimos no estudo de Atos dos Apóstolos, se você quiser entender o nascimento da igreja, os primeiros passos da igreja, precisa ler Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo atuando de forma plena no livro de Atos dos Apóstolos. Bom, então, nós vemos que quando o Espírito Santo desce, e todos foram cheios, receberam o Espírito Santo, estavam reunidas ali mais ou menos 120 pessoas, e Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o primeiro discurso da igreja, a primeira mensagem. E esta primeira mensagem, quando nós estudamos, ela está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 14, diz o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, foi o dia que o Espírito Santo desceu. Nós podemos dividir em 3 pontos. Então veja, nós não temos ainda o Novo Testamento, nós só temos o Antigo Testamento, e não tem essa facilidade que nós temos hoje, de andar com a Bíblia. Todos têm Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia no computador, Bíblia impressa, enfim. Naquela época não era assim, existia uma dificuldade, era em forma de rolo, e não tinha divisão de capítulos e versículos, mas estava escrita, foi escrito na lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés, que o pai deveria ensinar a palavra para o filho. Veja que existem ensinadores, pesquisadores, que dizem que na época de Jesus não tinha analfabeto em Israel, entre o povo judeu. Olha que povo dedicado, porque o pai tinha por obrigação ensinar a palavra de Deus para o filho. Então Pedro faz um discurso, e nesse discurso ele vai falar, vai mostrar Jesus, o Messias, no Antigo Testamento, a promessa de Deus no Antigo Testamento. Então a primeira parte da mensagem
é o caráter messiânico de Jesus, que ele vai mostrar no Antigo Testamento. A segunda parte da mensagem é a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e com testemunhas, inclusive ele, uma testemunha viva, e muitas pessoas que viram Jesus morrer crucificado, mas também viram Jesus ressuscitado, estavam ali presentes. E Pedro, uma delas, então, uma testemunha viva. Então, a primeira mensagem, a primeira parte da mensagem tratava do caráter messiânico de Jesus. Ele provava por A mais B que Jesus, que aquele Messias que os profetas falaram, que estava registrado ali no Antigo Testamento, aquela profecia havia se cumprido de fato em Jesus Cristo. E a segunda parte é então a morte e ressurreição de Jesus. E a terceira parte, que ele concluía a mensagem, é que ele voltará. E esta mensagem de que ele voltará é pregada até hoje pela igreja. Olha que coisa maravilhosa foi o surgimento, o nascimento da igreja. Então nasce após a ressurreição de Cristo, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e a primeira mensagem que nós encontramos na Bíblia após o nascimento da igreja foi dada por Pedro. E ele leva à conversão aproximadamente 3.000 pessoas. Olha que poder teve essa mensagem, dividida em 3 partes. Por isso que a gente sempre ensina para os estudantes que estão começando agora, que querem pregar o Evangelho, que o tema do bom pregador é o Calvário, é falar de Jesus, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar das ferramentas que eram usadas pela igreja no seu nascimento, nos seus primeiros anos de vida, tá bom? Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.